Como não pagar os 22,5% que o governo quer cobrar com esse projeto de lei que pode ser ou não aprovado aí até o final do ano para começar a tributar a partir de janeiro? Eu fiz um vídeo onde eu falei alguns pontos da lei, surgiram muitas dúvidas. E uma delas é a questão de você trafegar suas criptomoedas para poder ficar oculto do governo e depois, quando você vender, quando tiver com muito lucro, como que você vai transacionar o seu dinheiro, a sua moeda, seja o dólar ou de repente até mesmo o real. Eu falei diversos pontos dentro da DeFi no último vídeo e eu quero esclarecer alguns pontos em relação à possibilidade de abertura de conta fora do Brasil para você não ser taxado. Nós estamos falando de manobras para que você não perca 22,5% caso seja aprovado. Mas espera lá, não foi aprovado ainda. Mas será que você vai ficar totalmente isento de imposto? Então vale a pena você aprender manobras legais para você movimentar o seu dinheiro. Entenda que, para mim, tá? Eu já falei isso aqui abertamente, eu acho que é só o começo. E mesmo que você tenha aceitação de juros, que tem vontade ou desejo ou até mesmo tranquilidade para pagar 22,5%, você deveria ter entendimento sobre o DeFi para que você fique protegido contra hack, contra corretoras, contra outros institucionais, caso você confie o seu dinheiro ao banco, a corretoras. Então, quando você começa a entender manobras do seu dinheiro, autocustódia, que foi o que eu falei no vídeo anterior, você começa a ficar mais seguro. Mas vamos falar aqui das possibilidades, então, da abertura de conta fora do Brasil, já que você entendeu o que é autocustódia, como que você utiliza DeFi, como que você envia, como que você recebe, como que você armazena o seu Bitcoin, suas criptomoedas, porque esse dinheiro deve ser seu. Imagina você agora com 100 mil reais de lucro, tirar 22.500 reais e entregar para o governo. Mas espera lá, não foi aprovado. Mas e se for? Você precisa saber como você protege o seu dinheiro. Por isso eu estou trazendo mais um vídeo falando detalhes aqui agora sobre alguns países que você pode aproveitar a oportunidade para ter conta, proteger seu dinheiro, transferir seu dinheiro, domicílio fiscal, entre outras possibilidades. Então presta atenção nesse vídeo aqui também. Se você não está entendendo ainda o que eu quero falar, assiste o vídeo anterior sobre a questão do imposto que o governo quer cobrar de 22,5% nas criptomoedas. E muita gente falou assim, pô, pera lá, não tem como tributar o Bitcoin. Não é o Bitcoin, jovem padawan, é o valor que você vai ganhar. Oriundo de criptomoeda, você vai ter que pagar. Mas existem aí possibilidades de você andar legal e não ficar pagando aí esse luxo todo. Bom, eu vou te pedir para deixar o dedo no like aqui, se inscrever no canal e também ativar as notificações para não poder perder conteúdo como esse aqui. Nós falamos de renda extra, criptomoedas, investimento, muito ganho de dinheiro e possibilidades que você tem nesse universo de DeFi e Web3. Então, não fica de fora e ativa as notificações. Então, nós vamos começar falando de alguns pontos em relação à conta no exterior para você ter entendimento sobre a questão tributária. Depois eu quero te falar uma lista de países que não cobrem imposto e você pode utilizar para poder ter conta e também até mesmo domicílio fiscal, PJ, PF, tranquilamente, para poder aí não pagar imposto e ainda por cima ficar de forma legal, até mesmo ir para o país se você quiser. Você vai poder ter conta ou visitar o país que você vai ficar tranquilo aí com o seu dinheiro. Quem pode ter conta no exterior? Pessoa física ou jurídica pode ter uma conta internacional desde que entenda as exigências e pré-requisitos desse tipo de operação. Na maior parte dos países, não é preciso ser cidadão local ou residente para abrir uma conta bancária no exterior. A gente sabe que existem contas internacionais, bancos digitais e físicos. Qual que é a vantagem de você ter uma conta no exterior? A gente já falou no vídeo anterior que você precisa ter uma conta no exterior para poder movimentar a sua stablecoin, vender seu Bitcoin. É importante que você também esteja exposto em investimentos no exterior para diversificar sua carteira. Então, nas contas internacionais, as transações utilizam a cotação inferior ao praticado no mercado de câmbio turismo. Outra vantagem é que a compra da moeda estrangeira através do cartão pré-pago, você teria uma cobrança de IOF de 6,38. Na remessa enviada para sua conta internacional, o IOF é de 1,1. Inclusive, eu vou mostrar para vocês aqui algumas contas interessantes que você tem até menos imposto de IOF.
beleza? Então, olha só para abrir teu olho, você pode optar por bancos tradicionais, tá? Ou digitais. E aí você tem que atentar para os custos envolvidos, né, que vão variar de acordo com cada banco. O melhor banco para abrir conta no exterior é aquele que você vai ter uma funcionalidade que vai te melhor atender. A título de curiosidade, nós temos Santander, que é espanhol, N26, que é alemão, Millennium, que é um português, Chase, que é uma das principais instituições financeiras dos Estados Unidos, tá? E o Wells Fargo, o famoso banco americano. Contas estrangeiras precisam ser declaradas no imposto de renda? De acordo com a Receita Federal, sim, tá? E o que vai acontecer se você não declarar sua conta no exterior? Se você não declarar, você pode sofrer a multa aqui de mínimo de 165% e máximo de 20% do imposto devido, ter seu CPF irregular e até mesmo ser investigado por sonegação fiscal. Quando você vai no site da Receita Federal, você vai ver que ele fala dos rendimentos no exterior aqui, ó, deverão ser informados pelos contribuintes residentes no país obrigados a apresentar aqui no seu imposto de renda, né, na declaração aí do imposto de renda de pessoa física. Tem a parte de controle internacional, outros detalhes, mas a Receita Federal vai querer que você declare a sua conta no exterior. É um fato, tá? Ações, outros títulos, o que você tiver, você vai ter que declarar. Muitas pessoas já investem no exterior, sabem como funciona. A gente está falando aqui especificamente em cripto e a ideia é de você ter uma conta. Beleza, é tão ruim você declarar a sua conta no imposto de renda? Não, não é. Independente do valor, você poderia declarar. Lembre-se que nós estamos falando de fugir de uma taxa de 22,5%. Ah, mas qual é a taxa que vai incidir do dólar? Aí você tem que verificar também com o seu contador, mas aí é o tipo de coisa que você ainda por cima pode trabalhar de uma outra forma. E aí, sobre conta, olha que interessante. Temos a Wise, que está em mais de 160 países, ó, 40 moedas, um cartão, e o IOF aqui também é de 1,1, tá? Bem legal, né? Também eu falei da Nomad, que é interessante, que é uma conta global, vale a pena você entender e conhecer. E eu tinha falado da Avenue também, que é bem interessante e é global. São exemplos de contas aqui que você pode estar abrindo, não tem custo para abrir essas contas, para você começar a entender como que você movimentaria aí contas internacionais. Aí tiveram dúvidas e falaram assim, pô, mas o meu Bitcoin, eu vou vender como? Pode vender no P2P, pode vender em plataformas DeFi nos Estados Unidos, incluindo informações como essa. O próprio PayPal lançou um serviço para converter criptomoedas em stablecoin, no caso aqui em dólar, tá? Lembre-se também que o Twitter, ele tá tendo algumas autorizações e em breve ele quer se tornar a maior instituição financeira do mundo, convertendo, vendendo, negociando criptomoedas. Então, o que está acontecendo com a tecnologia, com todas essas integrações e interoperabilidade? Basicamente, a criptomoeda está ficando bem universal, podendo trocar, intercambiar entre plataformas, vender e vai ficar muito mais fácil. Então, quanto mais, digamos que, conhecimento em relação a contas, abertura de contas, entendimento sobre DeFi, muita gente perguntou o que é DeFi, finança descentralizada. Você não tem um intermediário aí, um institucional, um banco, alguma instituição financeira que controla o seu dinheiro. Você é dono do seu dinheiro e você tem aí a sua troca livre, venda tranquila para vários lugares do mundo, com várias plataformas descentralizadas. Então, olha só como que começa a ficar mais tranquilo para você entender. Agora eu quero falar para você países, tá? Que você pode viver tranquilo sem esse imposto. Visitar, ir trabalhar, ir lá vender ou resgatar o seu dinheiro. Esse artigo aqui é muito legal porque ele fala sobre viver sem fronteiras e sem pagar imposto. Ele inclusive comenta sobre o próprio governo que já está de olho nesse mercado que movimenta trilhões. Bitcoin vai bater $1 milhão, acredite ou não, pela escala logarítmica, pela lei da potência, ele vai bater lá. Já falei isso aqui em vários vídeos, se você tem curiosidade e quer entender mais, assista os outros vídeos aqui onde eu falo das projeções do Bitcoin, justamente para você entender que vale a pena investir nesse mercado. Tenha consciência. Mas o que ele fala? Que o governo está querendo abocanhar, os Estados Unidos quer fazer isso, outros países também, enquanto outros países são bem tranquilos e eles legalizaram a criptomoeda e não pagam imposto. Veja aqui, olha só que interessante, tá? Ele fala sobre legalidade de zona cinzenta e um exemplo dessa dicotomia pode ser encontrado aqui perto do Brasil, no Uruguai. Me perguntaram sobre o Uruguai. O Uruguai é bem interessante que ele fala assim, ó, dono de um dos sistemas tributários mais eficientes da região, o país fornece uma isenção de imposto caso a renda de um residente seja oriunda de fora do país. Então, se você tiver uma renda de fora e chegar lá, você não vai pagar. Muitas pessoas já estão procurando, né, domicílio fiscal ou até mesmo ir no Uruguai
para resolver esse pequeno problema aqui. Mas ele cita alguns países aqui sobre isenção de imposto para poder pagar em ganhos de capital com criptomoedas, mas existem particularidades. Mas no geral ele lista alguns países. Desde que você vá para o país, mas declare que esses ganhos que você tem é de outro país, no caso da sua residência, você não paga imposto, tá? Ele vai fornecer, isenção de imposto caso a renda de um residente seja oriunda de fora do país. Nós não estamos falando diretamente de criptomoedas, estamos falando de renda. Imagina que você tem ganhos com criptomoedas, Bitcoin, você vende, tem dólar, chega lá. Você não vai ser taxado em cima desse valor. E aí depois você pode manusear nas contas, como a gente falou. Ele fala sobre ganhos de capital com criptomoedas. E ele fala, esse lucro, ele fala aqui uma ideia de você comprar por um valor e vender mais caro. Esse lucro, de acordo com a lei de seu país, será tributado como ganho de capital. Outra possibilidade de tributação é sobre a renda oriunda das atividades com criptomoedas, como trabalho ou outros tipos de operação, mas que não envolvam ganhos de capital. E ele fala sobre questão de staking, fala de proof of work, que no caso é a mineração do Bitcoin, e outros tipos de ganho. Existem também alguns locais que você não pode falar, no caso, vou abrir uma conta porque eu estou fazendo trading de Bitcoin e sou profissional. Aí também você, de fato, você vai sair fora dessa isenção, tá? Agora entenda que, tributação de renda. Se você possui renda proveniente de staking ou protocolos de finanças descentralizadas, este é o seu grupo. São os países onde não há nenhum imposto sobre a renda proveniente dessas atividades, tá? Você tem que certificar da corretora que você vai utilizar, como que você vai negociar, como que você vai vender, isso aí já é outro detalhe. Mas esses países aqui, nesse caso, isenção de ganhos de capital. E aí, já vou citar para vocês que Hong Kong, política tributária tem uma característica distinta, é um regime tributário territorial, ou seja, não tributa a renda oriunda do exterior, inclusive de atividades com criptomoedas. Nós vamos falar também da Suíça, um dos países mais livres do mundo e também mais abertos ao uso de criptomoedas. Pelo menos duas regiões, Zug e a cidade de Lugano, possuem uma ótima estrutura tributária nesse sentido. Vale também ler bem mais sobre a própria Suíça. Outra seria a Croácia. A Croácia foi apontada aqui como um ótimo lugar, um destino bastante atraente para investidor de criptomoeda. O motivo é que o regime fiscal é atraente para quem opera nesse mercado, pois o país decidiu não tributar as transações entre criptomoedas. Outra seria Emirados Árabes, né? A gente está falando aqui especificamente Dubai, que você pode ir para lá tranquilo, que você, na verdade, olha só, de fato é possível emigrar para Dubai de diversas maneiras. Visto como profissional autônomo, visto para diretor de empresa, visto de investidor, para ficar lá com as suas criptos tranquilas. El Salvador, que agora adotou o Bitcoin como moeda, né? Todo mundo sabe disso. Lá tem cidades movidas a Bitcoin, assim como tem aqui a cidade rolante no Rio Grande do Sul, e aí é bem mais tranquilo, tá vendo aqui, De quebra, o país tem um projeto para a construção de uma cidade inteiramente voltada para empresas e entusiastas de Bitcoin, tá? Bitcoin City. Se você olhar no artigo que tem no CoinTopics, tem tudo falando dessa cidade lá. Panamá também, sem banco central, com um atraente sistema tributário e o dólar como moeda oficial. Panamá é um porto seguro no meio de instabilidade que domina a América Central, tá? E o uso de criptomoedas é legalizado segundo a lei panamenha. Outra coisa também, Malásia, sudoeste asiático, virou um reduto do peso para nômades digitais, fazendo de locais como Bangkok e Chiang Mai verdadeiros hubs globais. A Malásia também está nesse grupo, possuindo uma das melhores e mais acessíveis estruturas offshore. Outro também seria Malta, apelidada como Blockchain Island. Malta também possui uma estrutura completa que incentiva negócios voltados para a área. Logo depois temos Singapura, cidade-estado vizinha da Malásia, um dos países com melhor nível de riqueza e qualidade de vida do mundo. Também é um dos melhores paraísos fiscais para quem opera o mercado de criptomoedas e ações. E depois temos a Tailândia, com belas praias, paisagens exuberantes e uma pluralidade de cidadãos globais. A Tailândia é um excelente destino para conhecer novas paisagens e culturas. E o sistema tributário tailandês conta com estruturas interessantes para viver sem imposto. Romênia. Se você é um autônomo ou pequeno empresário, ficará feliz em saber que a Romênia, o país com o melhor regime de microempresas da União Europeia, também é amigável a criptos. Costa Rica, paisagens naturais, deslumbrantes, ótima qualidade de vida, saída para os 2 oceanos e diversas vantagens, tá? Você vai ver que o sistema tributário aqui também é extremamente vantajoso, que não tributa a renda obtida de fontes do exterior. Se você chegar lá com muita grana, você não vai pagar nada, tá? Ou seja, falei uma lista de países aqui,
aonde você não tem que pagar imposto de nada. Não necessariamente ali de criptomoedas, mas de ganhos de capital. Ah, mas beleza, eu cheguei lá e estou falando que estou operando com criptomoeda. Vai ter uma particularidade ou outra, mas você consegue ficar bem mais tranquilo. Por que eu estou falando isso? Porque imagina você ganha 100 mil reais, 200 mil reais, 1 milhão. Você vai ter dinheiro suficiente para poder viajar para esses países, poder aí navegar com essas contas bancárias que eu estou falando para vocês, de qualquer lugar do mundo, transferir o seu dinheiro para dólar, você vai poder comprar dólar, vender dólar, comprar ações, comprar Bitcoin de novo, vender Bitcoin, fazer o que você quiser, trocar tudo isso por outras moedas, nem que seja euro, trafegar aí tranquilamente entre as contas, até mesmo na blockchain, caso seja DeFi, para depois você devolver esse dinheiro aqui para o Brasil. E mesmo que você queira, por exemplo, declarar no imposto de renda, você ainda pode ficar um pouco mais tranquilo para não poder pagar uma taxa tão exorbitante de 22,5%. Beleza, isso aqui é a solução de todos os problemas? Claro que não, porque você tem que tentar entender como que você vai trafegar o seu dólar ou o seu Bitcoin, vender fora, negociar. Mas a gente está falando de dinheiro, um dinheiro que é difícil conquistar. Você ganha o seu dinheiro investindo, ralando, correndo atrás para entregar de mão beijada? É melhor você ter um entendimento sobre contas no exterior, tributação no exterior, declaração de imposto de renda. Já falei que eu não acho que vale a pena deixar de declarar tudo e qualquer cripto, tá? Eu acho interessante, justamente porque depois você vai querer voltar com um dinheiro para o Brasil que seja, conquistar aí seu patrimônio, adquirir mais patrimônio e você pode ter problemas futuros. Então, eu acho que dá para você sempre declarar ali o seu NFTzinho, de repente sua memecoin, outras moedas, até mesmo Bitcoin, e aí você fica mais tranquilo para poder aí usar o seu dinheiro de maneira legal, porém com manobras para não poder entregar tudo de mão beijada para o governo. Ah, beleza, vai solucionar seu problema, como eu disse? Não, mas agora você começa a entender mais o que você pode fazer com o seu dinheiro. A gente está falando do seu dinheiro. E isso aí para você, na verdade, faz muita diferença, não faz? Então você precisa ter entendimento sobre blockchain, DeFi, Bitcoin, contas no exterior, trafegar dólar, imposto de renda. Essa é a realidade para quem ganha dinheiro. Agora, quem não está ganhando, quem não quer ganhar dinheiro, ele não vai se importar. E eu acho que não é o seu caso. Então, esse foi mais um vídeo, tá? Mais assunto para poder falar. Tem muitas dúvidas que eu quero ficar trazendo e tentando resolver aqui sobre a questão do próprio Uruguai que me perguntaram. O Uruguai, você de fato não vai ter imposto, você pode chegar também aqui do lado, aqui pertinho, com valores de outro país, que no caso aqui do Brasil, que tá tranquilo. Existem outros detalhes sobre DeFi. Perguntaram muito sobre DeFi, eu vou falar sobre DeFi, trafegar Bitcoin, armazenar Bitcoin, mais sobre hard wallet, vários detalhes. Deixa o seu like aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque depois eu vou atualizando vocês e você vai ser notificado em primeira mão. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Um abraço.